Senado aprova em segundo turno a reforma da Previdência com 60 votos a favor e 19 contra. Pescadores artesanais da região Nordeste afetados pelo vazamento de óleo nas praias vão receber uma parcela extra do seguro-defeso. Paraná ganha novos voos comerciais e retoma rotas que haviam sido extintas. Depois de 34 anos, este será o primeiro verão sem o horário brasileiro da estação. Segundo o governo, a redução de gastos com a energia não estava ocorrendo. A Cidadania em Foco, cidades preparam ações jurídicas gratuitas para a população. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história da irmã Dulce, a santa brasileira que acaba de ser canonizada pelo Vaticano. Nós vamos mostrar o memorial dela que fica em Salvador. O JBN de hoje está começando. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. Muito obrigado a você que nos acompanha em todo o país. O plenário do Senado Federal aprovou ontem, em segundo turno, a reforma da Previdência com 60 votos a favor e 19 contra. A principal medida da reforma é a fixação de uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, para se aposentar, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores. Está aprovado o texto base, ressalvado os destaques. O texto também estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão de 20% das menores contribuições. Eleva alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, que hoje está em R$ 5.839. E estabelece ainda regras de transição para os trabalhadores em atividade. Cumprida a regra de idade, a aposentadoria será de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição. Cada ano a mais eleva o benefício em 2 pontos percentuais, chegando a 100% para mulheres com 35 anos de contribuição e para os homens com 40. A reforma foi aprovada em primeiro turno no início de outubro, com 56 votos favoráveis e 19 contra. São necessários pelo menos 49 votos para aprovar uma PEC. Antes de anunciar o resultado da votação principal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, registrou a presença em plenário do ministro da Economia, Paulo Guedes. O Senado da República, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, enfrentou este ano uma das matérias mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais importantes para a nação brasileira. O Parlamento brasileiro mostra maturidade política, mostra responsabilidade, que o Congresso Nacional cumpre com as suas responsabilidades. O Parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros. E todos nós, independente do voto sim ou não, sabemos da importância da votação desta matéria hoje. Obrigado a todos os senadores pela paciência. E hoje o Senado Federal demonstra grandeza com a votação dessa matéria. Parabéns a todos e a todas. Em votações no painel eletrônico, os senadores rejeitaram 2 destaques apresentados por partidos da oposição para modificar o texto da reforma. Por 57 votos a 20, o plenário rejeitou o destaque apresentado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, que retiraria da reforma a revogação de regimes de transição que sobraram de reformas de governos anteriores. Já o destaque do senador Termário Mota, do PROS de Roraima, foi rejeitado por 57 votos a 19. A intenção era beneficiar os trabalhadores da comprovação de tempo de serviço com insalubridade. Antes da aprovação, o primeiro a se pronunciar foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele afirmou que a reforma vai repercutir na vida de milhões de brasileiros. Como que você pode explicar para esses trabalhadores que tinham o direito
por atuarem em área periculosa, de se aposentar com 25 anos de contribuição. Senhor presidente, nesse caso aqui, não tem transição nenhuma. Do dia para a noite, eles vão ter que contribuir 40 anos e atuam em área de alto risco. O líder do PT, senador Humberto Costa, afirmou que os senadores estavam retirando direitos históricos dos trabalhadores brasileiros. Na opinião do senador, a reforma vai diminuir o valor de aposentadorias e pensões e ainda vai atingir com mais dureza os mais pobres, não mexendo com os bilionários nem com os grandes devedores da Previdência. Essa é a realidade. O que vai acontecer é que essa reforma vai promover mais desigualdade, mais miséria, mais pobreza, mais fome e mesmo assim não vai resolver o problema que o povo brasileiro tem. Está aí o exemplo do Chile. O Chile, que é a grande inspiração desse ministro da Educação, da Saúde, da Economia, o Paulo Guedes, que é um verdadeiro verdugo do povo pobre brasileiro, esse discípulo de Pinochet, que quer fazer aqui no Brasil aquilo que foi feito lá e que está levando hoje o país a viver um ambiente de incerteza, de instabilidade, de sofrimento, de crise social. Nós não queremos o Chile aqui no Brasil. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, afirmou que, embora a reforma vá exigir sacrifício de todos, ela é necessária para combater privilégios e ajudar o país a recuperar o seu equilíbrio fiscal, também retomar o crescimento econômico, alavancar a geração de emprego e renda, além de garantir capacidade de investimento público. É uma PEC que estabelece para os nossos trabalhadores sacrifícios. Não é uma PEC que nós vamos votar com prazer. É uma PEC que nós estamos votando porque o Brasil precisa. Agora, o governo precisará olhar para a questão do crédito, para a questão do microcrédito, para a taxa de juros e enfrentar o monopólio dos bancos para que nós possamos voltar a ter uma expansão de crédito e voltar a gerar emprego neste país. Nós não podemos, terminada essa PEC, senhor presidente, vir com uma outra PEC de maldade para o povo brasileiro, porque este Congresso não vai aprovar. Porque nenhum de nós vai botar no peito a trava de alguém que quer construir o emprego e a renda em torno do sacrifício de muitos. Já o líder do PSL, o senador Major Olímpio, de São Paulo, afirmou que a nova Previdência vai ajudar o país no equilíbrio econômico, fiscal e orçamentário. Reforma previdenciária que não é uma panaceia, que não vai ser remédio para todos os males, mas que é um ponto inicial para uma retomada do crescimento, do emprego, da renda. O líder do Rede, senador Randolph Rodrigues, afirmou que a situação deficitária da Previdência é real e deve ser abordada, mas criticou a opção por uma reforma que, na sua avaliação, onera apenas os mais pobres. Para o senador, o país deveria tributar o capital financeiro e acatar as políticas de desonerações fiscais. Não esqueçamos, essa reforma está sendo idealizada por alguém que se orgulha, o atual ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que se orgulha de ter sido formado no Chile de Pinochet. Não é o modelo da Venezuela que nós queremos, que condenamos, que é autoritário, que leva à bancarrota. Não é nenhum desses outros modelos, mas também não é o modelo chileno de concentração de renda. Não é o modelo que está levando os mineiros do Chile às ruas de Santiago. Não é o modelo que levou as universidades e ao fim do ensino público gratuito lá no Chile. Não é o modelo que está levando milhares, milhões daquele país andino próspero, então, até algum tempo, as rebeliões populares que estamos assistindo.
A reforma da Previdência é sempre um assunto polêmico, né? Olha, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comemorou hoje cedo a aprovação do texto base da reforma da Previdência no Senado. É que, segundo ele, o projeto era o objetivo número 1 do governo Jair Bolsonaro, que agora vai trabalhar aí pelas reformas tributária e também administrativa. Os pescadores artesanais da região Nordeste afetados pelo vazamento de óleo nas praias irão receber uma parcela extra do seguro defeso. Foi o que informou o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Júnior. A medida beneficiará cerca de 60 mil profissionais. E a estimativa é que o governo federal desembolse 59 milhões de reais com essa ação. De acordo com o secretário, os detalhes estão sendo finalizados junto ao Ministério da Economia para a liberação dos recursos e o pagamento será feito em novembro. O secretário adiantou que não será preciso nenhum ato por parte do pescador. Ele simplesmente deve aguardar, já que a secretaria está processando o pagamento. Dentro do mês de novembro, ainda sem data definida, a parcela será depositada na conta de cada trabalhador. O seguro-defeso é um benefício previdenciário destinado aos pescadores profissionais que ficam impossibilitados de desenvolver as suas atividades durante o período de reprodução das espécies, quando a pesca é proibida. O valor do benefício é de um salário mínimo, hoje em R$ 998. Atualmente, o seguro-defeso é pago a cerca de 360 mil pescadores brasileiros. São dois tipos de seguro: o continental, pago aos profissionais que pescam em rios, e o destinado aos pescadores da área marinha, para os que trabalham então em regiões de litoral. A medida anunciada nesta terça-feira é destinada apenas aos pescadores que recebem o seguro-defeso marítimo. Uma pena esse acidente, né? Secretários do governo paranaense estiveram ontem reunidos com prefeitos do litoral para discutir sobre o planejamento da Operação Verão 2019 e 2020. A imprensa pôde acompanhar apenas o início do encontro. A tabela mostra a verba estadual destinada para a coleta de lixo dos 7 municípios do litoral do Paraná nas 2 últimas temporadas e apresenta o recurso para a próxima. Pensando em 2020, prefeitos e representantes das secretarias do governo se reuniram no auditório do SESC em Caiobá para fazer o planejamento para a próxima Operação Verão. O que também ficou definido é que o governador vai repassar os recursos para os municípios agora no mês de outubro. Nos outros governos vinha em final de novembro, dezembro, a gente tinha problema com licitações. Então isso vai ser um grande avanço e vai ser uma tranquilidade para os nossos municípios. A parceria quer alinhar medidas de organização da segurança pública, saúde, coleta de lixo e limpeza das cidades para receber os turistas durante a temporada que começa no dia 22 de dezembro e vai até 1º de março. A Operação Verão maior para que eles estendam o período de atendimento do Corpo de Bombeiros, né? Não só para o período da temporada em si, mas semanas antes e semanas depois das férias. Temos também já uma conversa adiantada com o comando do Corpo de Bombeiros para a gente poder fazer uma parceria com os bombeiros civis, né? E fazer um monitoramento também na questão com as câmeras na parte aí de crianças, para que elas não se percam, enfim, tem sempre uma tenda que funciona ali na praia, no calçadão, para que as pessoas que encontrem crianças perdidas dos pais possam se concentrar naquele lugar. O secretário de Segurança Pública destacou a participação do governador Ratinho Júnior para assuntos culturais. Há uma intenção clara da equipe do governador Ratinho Júnior de se fazer um grande trabalho aqui no litoral, fazer um grande evento, trazer a população que vem aqui. A presença da imprensa foi permitida apenas nos primeiros 5 minutos da sessão e, após esse período, seguiu a portas fechadas. Veja depois do intervalo que novos voos comerciais foram inaugurados ontem dentro do Paraná para regiões que nunca tiveram ou então voltaram a ter esse tipo de transporte. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir,
formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. 2 potentes jatos d'água batizaram simbolicamente as primeiras aeronaves que partiram com voos de Curitiba para o interior do estado, inaugurando oficialmente nesta terça-feira o programa Voe Paraná. O voo 5545 partiu ao 12h15 com destino a Guaíra, por exemplo, na região oeste. Já o voo 5555 foi para a União da Vitória, no extremo sul do estado. Houveram outros voos também para várias regiões do Paraná, inclusive para Paranaguá, que fica no litoral. A partir de agora, essa será uma cena comum. O nome de Paranaguá e de outras cidades do estado estarão presentes nos painéis informativos dos voos do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. A maior cidade do litoral paranaense passa a contar com voo comercial ligando o município à capital do estado, através do programa Voe Paraná, que foi oficialmente inaugurado nesta terça-feira. Falando com a empresa aérea, diz que o volume de vendas está muito grande para o Brasil todo, então nós estamos conectando o interior do estado com as principais cidades do Brasil. Isso é o mais importante. E também dando a oportunidade para o Brasil vir ao interior do estado, fazer negócio, fazer turismo, movimentar a economia regional. O programa Voe Paraná significa empregabilidade. Nós poderemos atrair mais empresas, o que já está acontecendo, porque daí há mais facilidade para se chegar até a nossa capital, para o interior, inclusive para Paranaguá. Então, essa questão do programa Voe Paraná é um ponto importante para o governo, mas pensando na população. Os voos são feitos por aeronaves que têm capacidade de transportar 9 passageiros e 3 tripulantes. O programa liga cidades com população entre 35 mil e 155 mil habitantes a Curitiba. O projeto faz com que a região passe a ter uma das maiores malhas viárias do país em volume de decolagens domésticas. Para isso, o governo reduziu a alíquota do ICMS da querosene de aviação de 18% para 7%. Nós estamos falando aqui de menos impostos e mais passageiros voando. O governo do estado, o governador, determinou a redução e conseguiu somente no ano de 2019, nesse ano, nós estamos agregando em todo o programa mais 500 mil passageiros. Claro que nós temos parceria com as principais operações, Latam, Gol e Azul. Mas, sem dúvida, que a aviação regional, feita com a Gol e a Tuflex, e é até emocionante pegar a revista hoje da empresa e ver que a maior malha aérea regional do país está concentrada aqui. Durante o evento inaugural do programa, 2 jatos d'água batizaram simbolicamente as aeronaves que voarão pelo interior do estado. Além de Paranaguá, outras 9 cidades do estado serão atendidas pelo Voe Paraná. E apesar do programa estar na fase inicial, o governo já planeja a ampliação. Guarapuava e Apucarana devem contar com rotas regulares assim que os aeroportos dessas cidades passem por reformas. Nós vamos acompanhar as operações para ver como funciona em cada um dos municípios e já começamos os estudos da ampliação. Muitos municípios estão solicitando à Secretaria de Infraestrutura a inclusão de novas praças, de novas operações. Nós estamos estudando com o governo a possibilidade da ampliação e da extensão. As linhas serão operadas pela Tuflex com coordenação da Gol Linhas Aéreas. Já foram negociadas mais de 1.200 passagens para voos previstos até o próximo ano. A procura foi recebida com entusiasmo. A experiência que nós estamos tendo é que mais da metade dos passageiros, eles prosseguem para outras localidades. E vice-versa, quer dizer, uma pessoa de São Paulo que queira fazer negócio no interior do Paraná, uma pessoa de qualquer lugar do Brasil, uma pessoa que precisa ir a Brasília e voltar, você consegue sair de qualquer uma dessas 10 cidades
E é como se fosse um único voo. Ele chega aqui em Curitiba, ele vai ser recepcionado da mesma maneira que qualquer outro passageiro da Gol até o destino final. O primeiro voo com destino à cidade-mãe do estado chegou às 5 horas e 40 minutos e durou cerca de 25 minutos. A passagem para o trecho Curitiba-Paranaguá custou R$ 630 para quem comprou no dia. Se adquirida com antecedência, o ticket poderia sair por algo em torno de R$ 250 por pessoa. É isso. Olha, desde 1931, o horário brasileiro de verão era implantado no intuito de reduzir os gastos com energia elétrica. Porém, depois de 34 anos, 2019 não terá o período onde o sol se esconde um pouquinho mais tarde para nós aqui, especialmente da região sul do país. A Dona Yara e seu Evaristo caminham quase que diariamente pelo calçadão de Caiobá e Matinhos. Neste período de pré-temporada, a caminhada é mais tranquila, afinal a praia não está tão cheia. Falando em temporada, logo vem na mente o horário de verão, que após 34 anos, em 2019, não entrará em vigor. Há quem ame, há quem seja indiferente à medida, mas para a Dona Yara, o horário de verão não é nada bom. As coisas têm que ser de acordo com a natureza. O homem ele já foi acostumado biologicamente a acordar e a dormir com o horário solar. Então nós, como seres humanos e todos os outros animais, eles vão se sentir bem melhor. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 25 de abril cancelou a medida. A decisão de Bolsonaro foi baseada em recomendação do Ministério de Minas e Energia, que apontou pouca efetividade na economia energética e estudos da área da saúde sobre o quanto o horário de verão afeta o relógio biológico das pessoas. Caso ainda existisse, o horário de verão entraria em vigor agora em outubro e se encerraria apenas no terceiro final de semana de fevereiro. Implementada inicialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a medida visava não sobrecarregar o sistema elétrico e também gerar economia. Mas o padrão de consumo do brasileiro alterou e essa medida não é mais efetiva, de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia. As pessoas aproveitavam a sensação de 1 horinha a mais ao dia para caminhar, passear, realizar as atividades após o horário de trabalho, visto que no horário de verão o sol começa a se pôr um pouco mais tarde. Entre 1º e 31 de outubro de 2018, em uma enquete do Data Senado, dos 12.970 internautas que responderam, 55% rejeitaram o horário de verão e, portanto, apoiaram o projeto de lei do Senado, que proíbe a adoção de chamados horários especiais, como o do verão, em qualquer região do território nacional e época do ano. O horário de verão, ele muda, então a noite é mais prolongada, demora mais o sol a cair. Então você vai poder fazer suas atividades, seus passeios, tomar sua cerveja da mesma forma. E aquele que quer dormir mais cedo, ele também vai dormir porque já vai estar escurecendo de acordo com o biológico dele. Esse horário de verão ainda vai dar o que falar. É isso mesmo, tem quem ame, tem quem odeie e quem é indiferente também, né? Como o Michel muito bem disse. Olha, na próxima sexta-feira, o Poder Judiciário, em parceria com a Prefeitura Municipal de Matinhos, no litoral do Paraná, juntamente com o SESC, vai realizar mais uma edição do programa Justiça no Bairro. A iniciativa é reconhecida por proporcionar diversos serviços, como casamento coletivo, divórcio também, e serviços jurídicos das mais variadas áreas gratuitamente. Moradores de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba poderão ser atendidos pelos serviços oferecidos. Exceto o exame de DNA, todos os serviços serão gratuitos. O Justiça no Bairro, programa de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Paraná, iniciou suas atividades no estado no ano de 2003. O programa surgiu com o propósito de aproximar o Poder Judiciário da população mais carente, oferecendo condições dignas de acesso à justiça. Somente em 2018, o Justiça no Bairro esteve em 158 municípios. Foram mais de 38 mil audiências realizadas e quase 10 mil perícias, que totalizaram cerca de 680 mil atendimentos. Pela manhã desta terça-feira, uma reunião aconteceu na unidade SESC Caiobá para uma discussão dos últimos detalhes.
Isso é muito importante não só para o município de Matinhos, mas também para Pontal e para Guaratuba. Esse programa de Justiça nos Bairros, ele tem todo ano em várias cidades do Paraná, e aqui em Matinhos é a primeira vez. A desembargadora Juicy esteve nos visitando na segunda-feira passada para nós alinharmos. Então vai ter o casamento coletivo, vai ter emissão de RG, vai ter todo o corpo jurídico. Então vai ser um dia em atendimento à população. As senhas serão distribuídas a partir das 8 horas da manhã e o atendimento será realizado até às 5 da tarde, com limite de senhas para quem for tirar o CPF. Essas senhas é para vários serviços. Questão de divórcio, curatela, guarda, a questão de CPF, RG. Então vai ser carteira de trabalho, então vai ser feito esses serviços aqui no Sesc Caiobá, em parceria sempre com a Prefeitura Municipal de Matinhos e também com o Tribunal de Justiça. As senhas são ilimitadas. O único trabalho, o único serviço que será com senhas limitadas será o CPF. Serão disponibilizados 100 CPFs e isso está junto com uma parceria com a CIMA, Associação Comercial de Matinhos, que também é o nosso parceiro nessa ação do Justiça no Bairro. Os atendimentos serão realizados na unidade Sesc Caiobá, localizado na Rua Doutor José Pinto Rebelo Júnior, esquina com a Rua Bandeirantes. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e já a gente volta para mostrar o Memorial de Irmã Dulce lá em Salvador. O local preserva as lembranças da Santa Brasileira dos Pobres. É um instante só, não sai daí. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira para conhecer um pouco mais sobre a história da Irmã Dulce, a santa brasileira que acaba de ser canonizada pelo Vaticano. Os católicos visitam o seu memorial em Salvador, na Bahia, sempre, no espaço. Todos são recebidos por quem conviveu com a santa e testemunhou aí a vida daquela que sempre se dedicou a ajudar os mais necessitados, pelo menos lá na Bahia, né? Quem mostra pra gente esse lindo memorial é o padre Wellington Silva, apresentador do programa Pai Eterno aqui da nossa emissora e que foi especialmente até a Bahia conhecer os trabalhos da Santa dos Pobres. As dependências do antigo convento Santo Antônio, do bairro Roma, hoje integram parte do complexo das obras sociais Irmã Dulce. Neste prédio, anexo a uma capela, estão objetos, relíquias e espaços usados por Santa Dulce dos Pobres. Aqui funciona hoje o Memorial Irmã Dulce, inaugurado em 1993, um ano depois da morte da religiosa. O monitor do memorial, Ronaldo dos Santos Castro, nos apresenta a história daquela que ali viveu e hoje empresta o seu nome ao lugar. Eu gosto de falar de Irmã Dulce como não uma santa distante. Eu digo, olha, você hoje vai conhecer uma santa que pisou aqui nesse chão, que comeu com a gente, que chorou com a gente, né? Que sentiu a dor desse povo, né? Não vou falar de uma pessoa distante, não, mas uma santa que passou pelo meio de nós e deixou realmente um perfume. E aí eu começo falando da história dela, né? Desde a sua infância, né, até o seu falecimento, mostrando que, apesar
de tudo que ela viveu, ela gostava das coisas normais. Gostava do futebol, né? Gostava de empinar pipa, gostava de música, né? Foi uma santa, eu digo, desse tempo, do nosso tempo. O lugar que mantém viva a memória de Irmã Dulce conta com mais de 800 peças que ajudam a preservar e manter vivos os ideais da religiosa. O hábito usado por ela, fotografias, documentos e objetos pessoais podem ser vistos no quarto de Irmã Dulce, onde está a cadeira na qual ela dormiu por quase 30 anos, em virtude de uma promessa. Ao chegar aqui, uma coisa que mais chama a atenção é o que eles sentem. Todos dizem que é um lugar de paz, é um lugar diferente. Muitos chegam a sentir isso no próprio corpo, já chega a me arrepiei quando eu entrei aqui. Então, eu digo, a gente está pisando num chão sagrado, né? De verdade. E não preciso nem falar. Eles acabam manifestando isso. O antigo convento Santo Antônio se tornou memorial Irmã Dulce. E aqui na capela desse memorial, a Capela Santo Antônio, era o lugar, durante 42 anos, Santa Dulce dos Pobres rezava e se encontrava com Deus, pedindo o auxílio divino para os mais necessitados. Era aqui que ela olhava para Jesus e pedia sempre a graça para os pobres da Bahia. Entre as peças do acervo está também a imagem de Santo Antônio do século XIX, pertencente à família de Irmã Dulce, diante da qual ela costumava rezar. Nas obras sociais, ela costumava apresentar o santo aos visitantes como o tesoureiro da casa. Diante da secular imagem, a enfermeira Flora nos conta sua experiência no trabalho com a santa. Foi uma convivência de uma grande experiência, né? Porque a Irmã Dulce demonstrava aquele carinho, aquele amor pelos pacientes. E quando eu decidi ser enfermeira, né, fazer enfermeira, que eu comecei na enfermagem desde cedo, que eu fui também atendente, fui auxiliar, depois eu optei mesmo para fazer o vestibular para a enfermagem. Então, aquilo tudo era o que eu gostava, fazia porque eu gostava e sentia muito amor nas obras e muito ensinamento. E ela nos encorajava muito, né? Porque eu ficava assim, ela naquela situação que ela estava uma pessoa delicada, né, com problemas de saúde que ela tinha, né, respiratório, e ela não parecia, ela estávamos dando um plantão, de repente a Irmã Dulce me aparecia de madrugada olhando os pacientes. Responsável pela montagem da UTI no convento anexo ao Hospital Santo Antônio, ela relembra as dificuldades superadas para levar a Irmã Dulce para junto de sua obra e de seus pobres. Eu estou fazendo trabalhando minha ronda, o plantão, aí surge a ideia, Irmã Helena, mais a Irmã Olívia e Dulcinha, como hoje, aí disse, a enfermeira fala, olha, nós estamos com uma ideia da irmã vai vir para o hospital dela. Eu disse, irmã, mas ela não está na UTI do Hospital Aliança? Como é que ela vai poder vir? Eu já era a coordenadora do hospital, né? Não tem condições, não vai ter como. O que você tá... Aí tudo bem. Um dia, quando eu estava saindo, que eu era funcionária federal também, né, no INAMPES, aí eu disse, não, vai visitar a irmã. Dona Flora, vamos visitar a irmã. Eu vou amanhã, vou depois que eu saia correndo para outro emprego, né? Aí ela disse, não vou dar carona à senhora. Eu disse, tá, irmã? Aí eu lhe deixo lá na peça, perto da peça da Sé. Eu estou na superintendência da peça da Sé, do INAMPES. Ela disse, tá, daqui a pouco eu vejo mudar o roteiro, né? Eu disse, gente, a irmã Helena, a irmã Olívia sentadinha e... Oi, irmã, para onde é que vai? Me deixa em qualquer lugar aqui, porque eu já estou em cima. Ela disse, vamos lá no Hospital Aliança para a senhora visitar a Irmã Dulce. Aí eu disse, mas irmã, tá, tudo bem, vamos. Mas quando eu cheguei lá, então já estava o combinado, né? Aí quando eu vi a Irmã Dulce, né? Aí eu disse, irmã. Aí fiquei olhando assim para ela.
E ela com aqueles olhos, oi, irmã, aí do senhor que entrou, só quem veio visitar a senhora. Aí o doutor médico estava fazendo avaliação com a equipe do Hospital Aliança. Olha, só quem veio visitar a senhora, irmã, enfermeira Flora. Ela aí olhou, aí pronto, aí estendeu a mão e eu segurei as mãos dela. Aí Dulcinha veio e disse, ela que vai, já está tudo certo. Ela e o doutor médico e a enfermeira Flora vai providenciar a montar o UTI da senhora lá. A senhora vai ficar lá no hospital. O plantão no dia 13 de março de 1992 marcou a memória da enfermeira Flora, que providencialmente acompanhou e presenciou os últimos momentos de Irmã Dulce, na força da fé e com serenidade. Tá tudo tranquilo. Quando depois de meio-dia e tudo, almoçamos e fazendo os controles, resistindo tudo, que eu tinha um detalhe de registro de tudo, e tudo. Aí ela começou a ter uma queda de pressão. Aí tinha o médico também, aquela equipe fisioterapeuta, o médico e a enfermeira que era eu, De repente, quando a gente percebeu que estava tendo, o estado dela estava começando a ter oscilações, aí chamamos o doutor Almeida Machado, estava no hospital, Ele veio, aí começou. Aí fomos fazendo administrando os medicamentos que tinha que ser feito. Daqui a pouco o hospital estava cheio, os médicos, a maioria coisa interessante, a maioria dos médicos que compôs a equipe de Irmã Dulce, por um acaso, quase todos estavam presentes. Foi uma coisa incrível. Tudo aí faz uma coisa, faz outra. Quando chegou um momento que não tinha mais o que fazermos, aí eu dizia, doutor Mélio, o que é que vai se fazer mais? Vai fazer algum medicamento? E aí ele chegou e disse, agora não, doutor. Já fizemos tudo o que tinha a ser feito. Agora está. Vamos só aguardar se ela reage ou não. Mas já tudo, E ficamos. De repente, a gente, Dulcinha está presente, as irmãs cantando aí, os cânticos e tudo, De repente, suavemente, ela foi, como se fosse uma pomba, uma coisa serena, uma coisa aí. E aquilo eu fiquei, observando e ali ao lado dela, e com a equipe, o pessoal rezando e tudo. Aí até de repente ela faleceu, Mas uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu estava muito bem, realmente que foi a óbito mesmo, Aí de repente eu senti como se fosse um perfume ou tipo uma champanhe, como se abre, um frasco que se abre, e um aroma, um perfume, que eu olhei assim para todos que estavam ao meu redor, da equipe, que eu disse, como é que abre um perfume uma hora? Ela era uma pessoa que ela tinha os processos respiratórios, alérgicos e tudo, e de repente, aí eu senti, aí eu disse, puxa, que perfume é esse? Aí, não tem perfume, não, coisa não dá, não tem perfume. Aí foi, não sei quem foi, me disse, estava atrás de mim, disse, olha, isso é irmão, são os anjos, é a essência celestial que está vindo. O Memorial Irmã Dulce está localizado em um prédio anexo à sede das obras sociais e tem entrada franca. O local está aberto à visitação de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Gente, que emocionante o relato da enfermeira, Muito bacana a gente conhecer um pouco mais essa história. Olha, agora eu quero deixar os nossos contatos para que você converse conosco, sugira aquela reportagem ou então saiba como se filiar à família de amor Pai Eterno. O nosso telefone é o DDD 62 3506 9800, DDD 62 3506 9800. Você também pode entrar conosco por meio do e-mail aqui do jornal, viu? jbn@tvpaeterno.com.br. Agora, se você preferir, tem o nosso portal paieterno.com e as nossas redes sociais. No Facebook, basta digitar TV Pai Eterno e no Instagram, @TV Pai Eterno. A gente espera a sua participação. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã às 8 da noite. Uma boa noite para você então e até lá.